sobre as aplicações de álgebra linear. Vamos dar foco na parte das estruturas. Nosso grupo é composto por Luiz Henrique Nascimento Cavalcante e Sebastião Bezerra Neto, da disciplina de álgebra linear, do curso de Engenharia Civil, do Centro de Tecnologia, CETEC, da Universidade Federal de Alagoas. O que podemos dizer de uma estrutura? A priori, a estrutura é a armação, ou mais precisamente a armadura responsável por manter a forma e formação na sustentação de um ou mais determinados trabalhos na engenharia, dos diversos ramos, sub-ramos e atividades dessa ciência. Na arquitetura das construções, as estruturas de construções podem ser feitas com ou em concreto armado e ou metal, em forma de treliças ou gaiolas. Seus principais elementos são a barra, elemento linear sujeito a esforços longitudinais, sejam de tração ou de compressão, segundo seu sentido. Pode-se considerar que as vigas e os pilares são elementos barras. A viga, elemento linear sujeito a esforços de flexão, esforço transversal e torção, simultaneamente ou isoladamente. Também temos o pilar ou coluna, elemento linear usado normalmente para receber os esforços diagonais de uma edificação e transferi-los para outros elementos. As estruturas de concreto. As estruturas são responsáveis por dar sustentação à casa. Elas transferem o peso, carga da construção para as fundações, que por sua vez distribuem as cargas para o solo. A estrutura de concreto armado é a mais comum nas casas dos brasileiros. O concreto armado é a combinação do concreto com o aço, ou seja, cada peça da estrutura é composta por uma armação feita com barras de aço coberta de concreto. O aço é resistente à tração, movimentos laterais, enquanto o concreto tem alta resistência à compressão, movimentos verticais. Nesse sistema, a parede não suporta nenhum peso que não seja de portas e janelas instaladas nela. Por isso, elas podem ser cortadas para a passagem de tubulações e em reformas futuras. Elas podem até ser retiradas. Neste processo construtivo, as paredes recebem o nome de alvenaria de vedação. Nesta primeira imagem, podemos notar a presença da alvenaria de vedação. Em alguns blocos, podemos notar a presença de tijolos, abertura para janelas, e em outros, apenas as vigas e os pilares à mostra. Na figura da direita, nós notamos a distribuição das cargas. Esta edificação composta por vigas, pilares e sua fundação, e em cima podemos ver a estrutura de uma treliça, que daremos mais ênfase posteriormente. Estruturas em metal, treliças. Na engenharia de estruturas, uma treliça é uma estrutura composta por 5 ou mais unidades triangulares construídas com elementos retos, cujas extremidades são ligadas em pontos conhecidos como nós. As forças externas e reações consideram-se de forma simplificada, aplicadas nesses mesmos nós. As forças resultantes nos vários elementos das estruturas são de tração ou compressão, devido ao fato de todas as articulações serem tratadas como rotuladas, ou seja, têm livre rotação. E pelo fato de, como fora referido, as forças externas e reações serem aplicadas nos nós. Uma treliça planar bidimensional é uma estrutura onde todos os membros e os nós se encontram no mesmo plano, enquanto uma treliça espacial tridimensional tem membros e nós em 3 dimensões. Ao conjunto de elementos horizontais superiores dá-se o nome de corda superior, sendo que estes se encontram normalmente em compressão. Ao conjunto de elementos horizontais inferiores, dá-se o nome de corda inferior, sendo que estes, por seu lado, se encontram em tração. A treliça é bastante utilizada na construção de barracões e na área da construção civil. A forma mais simples de uma treliça é um único triângulo. Por causa da estabilidade desta forma e os métodos de análise usados para calcular os esforços presentes nos seus elementos, uma treliça composta apenas por associações de triângulos é conhecida por uma treliça simples. A estrutura triangular garante um pequeno coeficiente de deformação à estrutura, devido à distribuição das forças que agem sobre a mesma está direcionada aos nós da estrutura. Uma treliça simples é uma estrutura planar. Todos os seus elementos se encontram contidos no mesmo plano, e estas estruturas planares são normalmente associadas em paralelo para formar estruturas de suporte de telhados e pontes. A altura de uma treliça, ou melhor,
A distância entre a sua corda inferior e superior é o que a torna uma estrutura eficaz, tendo em conta que, na verdade, uma treliça tem um funcionamento idêntico ao de uma viga, na sua configuração geral, e é possível vencer vãos consideravelmente maiores do que aqueles que podem ser vencidos com uma viga de concreto armado. À esquerda, nós temos o exemplo de uma coberta metálica de uma residência, geralmente vencendo vãos maiores do que as vigas comuns. À direita, nós podemos presenciar um guindaste de aço, com a estrutura das treliças, a qual vamos estudar posteriormente. À esquerda, um exemplo de treliça em ponte, e à direita, a distribuição das cargas numa treliça. Os pontos A a I representam os seus nós. As forças em vermelho, 1 kN, 2 kN e etc., representam os esforços de compressão que a viga sofrerá. À esquerda, temos a estrutura de uma montanha-russa feita de madeira e à direita, a coberta com pilares e vigas de madeira. Agora vamos dar início à explicação do cálculo das forças nessas estruturas. Vai ser apresentado agora o método dos nós, que consiste em uma resolução nas treliças planas pelo método dos nós. Caralho, velho. Eu vou editar, peraí. Agora vamos introduzir o método dos nós. A resolução de treliças planas pelo método dos nós consiste em verificar o equilíbrio de cada nó da treliça, seguindo os seguintes passos: a determinação das reações de apoio, identificar o tipo de solicitação em cada barra. A barra pode estar tracionada ou comprimida, e verificar o tipo de equilíbrio de cada nó da treliça. É recomendável iniciar sempre os cálculos pelo nó que tem um menor número de incógnitas, a fim de facilitar a conta. E definir-se o nó também como um encontro de barras ou encontro de vigas e pilares, etc. A treliça que tem elementos biarticulados pode dizer-se isoestática ou hiperestática, dependendo da sua configuração. As leis de Newton são aplicadas a uma treliça como um todo, assim como para cada nó ou elemento, como em todas as tipologias estruturais gerais. Para qualquer um dos nós permanecer estático, deve verificar as seguintes condições: o somatório de todas as forças horizontais e verticais deve ser igual a zero. Isso irá caracterizar uma situação de equilíbrio. E a análise dessas condições em cada nó, por exemplo, permite determinar as forças em cada elemento da treliça, o método do equilíbrio dos nós. Aqui temos uma treliça em sua configuração mais simples, que é uma forma triangular. Aqui pode ser dividida em dois triângulos. Essa treliça está tendo apoio em VA e VB, que resultam em reações verticais para cima. E aqui nós temos também as forças no ponto C de 6 kN, uma força no ponto A, e temos aqui as medidas. Podemos identificar os nós aqui como sendo um nó no ponto A, um nó no ponto C, um no B e um no D. Aqui segue-se um problema proposto a fim de se colocar a álgebra linear nesse cálculo estrutural. Aqui nós temos uma figura que se assemelha a um guindaste, como já apresentado anteriormente. Aqui ele está em forma reduzida e planificado. Esse guindaste nós temos uma barra aqui horizontal, onde se coloca assim um peso, e com esse sistema aqui determinando duas forças verticais, a F2 e a F1. A F2 exerce uma força vertical para baixo e a F1 para cima. Do guindaste ou da estrutura já apresentada, nós tiramos um sistema de equações. Esse sistema de equações refere-se às estruturas que estão dentro do corpo do guindaste, como eu vou mostrar agora. Essas estruturas aqui, nós temos aqui o nó 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Essas estruturas, esses pilares
e essas barras, elas exercem forças que vão resultar na F1 e na F2. O nosso sistema consiste em reunir todas essas forças oblíquas que atuam no corpo, e desse sistema nós tiramos as matrizes coluna ou linha, né? Dependendo da forma em que você queira expor elas. A matriz F, com as forças F1, 2, F1, 3, F1, 4, F2, 3, F2, 4, F3, 5, F3, 3 e F4, 5 e F4, 6. E a matriz F, que é as forças verticais que resultam das forças oblíquas. Temos aqui F1, 0, F2, 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Temos aqui uma matriz maior que vai relacionar essas duas outras matrizes. Ou seja, esta matriz vai relacionar a matriz F com a outra matriz Fzão. O arranjo do conjunto das variáveis. O arranjo das variáveis é possível, pois como Fij e menos Fji, isto é igual a menos Fji, isto é, representará a mudança do sentido da força, não interferindo no restante do problema, uma vez que a adoção de um sentido como positivo ou negativo é um procedimento normal para a determinação das reações de apoio de uma viga. Isto acontece ao analisar a treliça. Fj representa uma força atuante no nó I, uma vez que a treliça liga os nós I e J. Com isso, a força terá um sentido definido. Ao analisar a força FJI, ela representará uma força sobre J, uma vez que a treliça liga os nós J e I, ou seja, a recíproca se mantém verdadeira. Apenas haverá uma mudança no sentido da força e da sua aplicação. Dessa forma, as duas forças que atuam sobre a treliça nos nós I e J terão a mesma intensidade e sentidos opostos, e a direção também será a mesma, é claro. Ao analisar cada nó separadamente, isto definirá se o elemento da treliça estará sob a ação de forças de tração ou compressão. A ponto de curiosidade, este fato é explicado pela terceira lei de Newton, que nos assegura que haverá o equilíbrio entre a ação e a reação em cada nó da treliça. Aqui nós exemplificamos, já citado anteriormente, aqui temos um recorte do corpo do guindaste. Vamos destacar aqui o nó 1 e o nó 4, e aqui nessas duas outras imagens, nós vamos identificar a força 1,4, que possui um ângulo tanto com a horizontal como a vertical, que vai ser igual. Esses ângulos nessa outra imagem, para essa outra força, a força 4,1, que faz os mesmos ângulos com a horizontal e a vertical. Estas duas forças possuem o mesmo módulo, a mesma direção, mas os sentidos são contrários. A matriz que nós definimos anteriormente deve ser invertível. Isso está associado à solução do sistema linear do problema. Ou seja, para que seja possível atender ao requisito que a estrutura esteja em equilíbrio e não haja forças externas que ocasionem acelerações impróprias, ou seja, um torque na estrutura, é necessário que a matriz ômega possua inversa, mas também pelo fato matemático, uma vez que o vetor F igual a F sobre ômega, também representado por F igual a F ômega elevado a menos 1, que é a matriz inversa da matriz ômega. Já que estamos falando de uma matriz, ela recebe preferencialmente essa notação. O contrário também se aplica para obter as forças internas. Esse procedimento é comum na resolução de problemas envolvendo treliças, uma vez que o objetivo é encontrar os esforços internos, os quais representam o esforço normal. Estes que indicam o fato da estrutura em estudo estar sofrendo uma compressão ou tração. Aqui nós vemos as equações já definidas anteriormente. Temos ômega vezes o F igual a F e o ômega vezes a inversa. E o alfa, perdão. E o alfa não. Pô, lá no finalzinho, velho. Aqui nós temos as equações já definidas anteriormente. Equação ômega vezes F igual a F e F igual a inversa de ômega vezes F. Esse sistema aqui podemos relacioná-lo com álgebra linear.
Na álgebra linear, temos que uma matriz M vai ser responsável por relacionar as componentes de um vetor na base A às componentes de um vetor na base B, como visto aqui. Essa matriz M deverá ser inversível para que essa igualdade se mantenha verdadeira e esses vetores se relacionem. No nosso caso, a matriz ômega vai ser responsável por relacionar os vetores oblíquos das forças que estão contidas na matriz F às forças verticais F1 e F2 que estão contidas na matriz F. Esse conjunto aqui deverá ser verdadeiro se essa matriz ômega for inversível. O problema é proposto no artigo. Nossa proposta de tema, a pesquisa realizada em materiais bibliográficos, nos mostra que a álgebra linear tem amplo campo de aplicações por meio do uso da teoria de matrizes. Notamos que é possível calcular os parâmetros desejados para cada situação singularmente nesse exemplo. É possível se obter qual é o esforço mecânico em cada viga da estrutura de modo que se possa escolher as vigas com resistência adequada, ou seja, podemos moldar e otimizar o tipo de estrutura para melhor atender em nossas aplicações.